makes us older, better, faster, stronger. Olá, sejam bem-vindos ao Coffee LTDA. Aqui você tem todo o sanduíche de presunto que você possa precisar. Isso. Mas nós não temos aqui barris. Tá bom, né? Oh, meu. Antes de começar esse vídeo, nós iremos fazer um pedido, uma súplica, talvez um carecido afago aos nossos corações. Que é para você deixar o seu like, você se inscrever neste canal, que tem alguma dignidade, e principalmente você dar um pequeno conhecimento para receber notificações deste canal com vídeo todo dia, não, toda semana, talvez, todo mês. Isso eu tenho certeza que tem, porque todo mês tem que ter um vídeo, pelo menos, né? Mas principalmente o que eu desejo para todos que estão assistindo esse vídeo até esse momento, sejam felizes, acima de tudo. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre algo nunca antes falado nesse canal. Talvez, eu acho que a gente já falou sobre isso. Talvez sim. Eu estou usando muito talvez esteja. Mas sobre o que iremos falar especificamente, Douglas, neste vídeo de hoje? Hoje vamos falar sobre o X-Spirit. Então, de maneira sucinta e direta, Douglas, fale sobre o que você quer falar. Hoje a gente vai falar sobre o nosso queridíssimo, amado, maravilhoso, inspirador, Roberto Bolaños, o criador de Chaves, Chapolin, X-Spirit, Dr. Chapatin, Pancada. Bem, de fato, como composição inicial, né, é o criador, diretamente ou indiretamente, já com a ajuda dos outros atores, da Chiquinha, da Dona Neves, do Dr. Chapatin, já falei do Dr. Chapatin, né? Eu não consigo, cara, é muita coisa que esse cara fez. Mas assim, a gente é o quê? A gente é só uma das partículas, né, de inspiração que esse cara teve, assim, do que ele ajudou a criar hoje em dia como entretenimento, como adulto, vamos dizer assim, né? Ele fazia um programa infantil que ajudou a formar os adultos que você tem hoje em dia. Alguns não tão adultos assim. Entretenimento adulto foi meio estranho, mas tudo bem, né? Acho que você fez um péssimo uso de palavra. Com o entretenimento infantil, ele ajudou a formar os adultos de hoje, cara. Por que você meteu entretenimento adulto? Desculpa, Brasil, mas você meteu entretenimento adulto, foi estranho. Só estou pontuando. Então, beleza. Vamos nos ater ao que ele fez no Brasil, certo? Sim. Não, ele então, não fez beleza. nada no Brasil. Ele não fez nada no Brasil. Realmente, vamos nos ater ao que foi transmitido, né, no Brasil do que ele fez. Porque não tem como, desculpa, nossos pessoas que nos assistem, nossos fãs, pessoas que nos assistem e André. Tá, André também é uma pessoa. Pera aí. Pessoas que nos assistem e nosso fã André. Isso. Desculpa, tá? Mas não tem como a gente falar de tudo que o cara fez. Não é impossível. É impossível. Vocês me perdoem. Mas a gente vai falar do que foi transmitido no Brasil. Então vamos começar com A. Vamos começar com Chaves, Chapolin. Beleza. Pra começar, né? Vamos falar do que ele criou primeiro, que é o Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia. Eu vou, né, meter a mão, já que você me permitiu, eu vou meter a mão pra falar logo do Chapolin, que é o que eu mais gosto, né? Vou trapacear aqui, né? Que é assim, ele criou várias coisas, né? Mas aí, em dado momento, ele criou o Chapolin Colorado, que era um super-herói que ele era diferente. O Chapolin Colorado é diferente. Por quê? Porque ele é um super-herói que ele não é destemido, ele tem medo. Só que ele tem que encarar o perigo para fazer o trabalho dele de super-herói. Ele não é totalmente polido, né? Mas ele tem que fazer o melhor que ele pode, entendeu? Ele tem que fazer o melhor que ele pode. Então, ele chega pra gente como aquele herói que às vezes foge da raia, às vezes ele beija a namorada do cara sem querer, às vezes ele é um pouco soberbo às vezes. Ele acha que tá abafando, mas ele na grande maioria dos casos ele resolve o problema do jeito dele. E muitas vezes ele surpreende a gente, demonstrando algumas habilidades que a gente nem sabia que ele tinha. A gente tá lá desacreditado, de repente no estado ele faz o que o herói faz de fato, que é salvar o dia com habilidades que a gente nem sabia que o cara
que o cara possuía de fato. Eu acho que você tem que ter na sua cabeça o seguinte: o Chapolin, o Chaves e todas as produções são sketches, onde ele traz alguma coisa e ele extrapola esse meio. Então todas as ideias dele são a extrapolação da parada. E o Chapolin é a exortação disso. É o super-herói, que não é o super-herói, mas ele é. Ele, até a introdução dele, mais forte que uma barata. Eu não lembro agora exatamente como é que era o textinho da introdução do Chapolin, mas tinha meio que um textinho que exemplificava que ele não era forte. Mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno. Ele é o Chapolin. Ele não era tipo o super-homem. E até ele tinha um opositor dele, que era o Seu Madruga, que fazia o Times Money. Oh yeah. Como é que era o nome dele? Tio Sam. Era o Super Sam. Super Sam. Time is money. Oh yeah. Que tinha uma parada dos Estados Unidos ser, tipo, já era a maior potência do mundo, né? E ele fazia essas piadas. Tinha a questão de ele ter tecnologia que não era do tempo. A gente nunca entendeu muito bem. Tinha uma piada muito jogada que, tipo, existia o Chapolin, mas tinha o cara que era por trás do Chapolin. Alguns episódios abordavam esse tema. E o que eu achava mais maneiro é que, tipo assim, todos os vilões da parada tinham alguma, tipo, um nome bem subjetivo, bem bobo. Tripa C, Calma Negra. Como é que é o nome dos girafales? Vamos anunciar 12 vilões do Chapolin. Racha Cuca, que era o Seu Madruga, que tinha uma pegada meio cowboy. Ele, tipo, a Dona Florinda era, tipo, a mocinha, né, que ele ajudava. Que era, no caso, a Rosa, a Rumorosa. Ó, eu lembro dos nomes, hein? Ó, tinha o Pirata Alma Negra, que era... Essa rumorosa. Maravilhoso, Seu Madruga. Aí a gente tem também o Tripa Seca, que era uma espécie de mafioso e tal, que tinha, tipo, um olhar meio que vilanesco. Depois ele virava um mocinho, depois ele virava, tipo, um idiota só. Tinha o Quase Nada, que era feito pelo Kiko, que ele tinha uma cicatriz grandona do lado, era meio... Esse era um dos vilões mesmo da parada. Ele tinha uma carona de vilão mesmo, e um jeito meio vilanesco. Tinha o Poucas Trancas, que era o Professor Girafales, que, tipo assim, várias cenas... Porque, assim, a química do Professor Girafales com o Chapolin era maravilhosa, era muito boa. E, tipo assim, em contrapartida, já era junto com o Chaves e o Professor Girafales. Pô, quem é que não conhece o Professor Linguiça? Então, assim, era uma química muito maneira, era muito maneira. A gente teve a Bruxa Baratuxa, que era a Chiquinha, que tinha uma voz que era muito maneiro. A gente tinha os Marcianos, cara, que eles vieram pra Terra, que era a Dona Florinda e o Professor Girafales, que eles pareciam, tipo, as pessoas eram bonzinhos, depois a gente descobre que eles eram Marcianos. A gente tinha o Cientista Louco, que era o Professor Girafales também, que era, tipo, meio a gente teve o Conde Terra Nova, que ele fica tentando matar o Chapolin, colocando uma parada na bebida dele. Não sei se tu lembra disso, que era o Seu Madruga. E assim, a gente teve o Bebê Jupiteriano, que esse daí, até hoje eu não sei quem é esse cara. Participa de um episódio. Um episódio maneiro pra caraca, porque o episódio, tipo assim, todo baseado na imaginação da possibilidade. A gente não sabe muito bem entender, a gente fica meio assim. A gente teve o HH, que era o Godines. Não sei se tu lembra. Que ele tinha uma cara meio de rabo com o olho meio puxado. Tá ligado? Ah, cara, esse é um dos episódios mais assustadores de Chapolin Colorado, velho. Esse da cabana. Aham. Tinha uma das melhores piadas também, mas era aquele do cachimbo, né, na casa. E o cara era o mestre ele era meio que um mestre dos disfarces e durante o episódio todo ele é a Dona Florinda. E no final ele tira a máscara e ele é o vilão. Cara, eu fico arrepiado. Esse episódio me assusta, acho que até hoje. Cara, eu lembro que assim, esse episódio específico aí, cara, ele tinha um nome, tipo assim, totalmente estranho. Que era Não Se Enrugue, Couro Velho, Que Te Quero Pra Tambor. Eu nunca entendi o que era isso. Eu não lembro se tinha um papagaio que ficava falando essa parada direto no episódio. Eu acho que era, não sei, na minha cabeça era uma parada dessa. E tipo assim, era um episódio muito específico, era uma viagem. Tipo,
você imagina a Dona Florinda, tipo, mulher e depois virando um cara com a cara, tipo, todo de rabugento. E uma característica do Chapolin que era maneiro, porque assim, o Chapolin não era só Chapolin. Em muitos episódios chamava ele de polegar vermelho, vermelhinho. Isso foi por causa da dublagem. Eu não sei como é que era lá no espanhol, mas em muitos episódios o nome dele é alternando. E ele tinha uma parada, tipo assim, ele era muito... Em certos momentos ele era muito medroso, em outros momentos ele era muito arrogante, em certos momentos ele era muito petulante. Então assim, era um personagem muito complexo, que tinha como característica, pô, o jeito meio desengonçado de fazer as coisas, e tipo assim, meio desprendido de fazer as coisas. Ele queria salvar, mas ele tinha medo, ele sentia tipo, que podia fazer as coisas. Ele tinha uma característica muito grande, que ele tinha alguns apetrechos muito específicos, né? Que era a marreta biônica dele, que era uma marreta de criança, de plástico, que era, pô, tipo, muito boa. Ele tinha a buzina paralisante, que era tipo, uou, que poder é esse? Você aperta a buzina 2 vezes, ela paralisa a pessoa e para o tempo para aquela pessoa. Tipo, esse é o poder. Tinha as pílulas de nanicolina, que transformavam ele em pequeno, né? Que tipo assim, eu sempre fico imaginando como é que seriam as pílulas de gigantolina. Porque era tipo o Homem-Formiga do passado. Eu ficava imaginando esse rolê. Se ele conseguia ficar pequeno, quem sabe ele conseguia ficar pequeno. E tipo assim, vários rolês desses, pô, muito engraçado. E ele nunca teve medo das paradas. É engraçado que ele nunca tinha medo, mas ele tinha medo. Ele não sabia o que fazer, mas ele fazia. Cara, Silêncio. As minhas anteninhas de vinil estão detectando a presença do inimigo. Ele tinha até mesmo uma espécie de sentido aranha ali dentro. Ele tinha vários poderes, né, cara? Mas a anteninha de vinil não servia só pra você encontrar, você conseguia fazer comunicação, ela servia de telefone, parceiro. E a roupa dele, cara, a indumentária dele era maravilhosa, literalmente a indumentária de uma barata vermelha com o coração. Isso a sociedade não fala, mas era maravilhoso. E até um personagem zoado no One Punch Man, na segunda temporada, que é... Ele aparece na primeira e na segunda, que é uma... Não uma representação, é literalmente uma ode ao Chapolin. Tem os animes e tem um personagem também na Marvel, né, uma menina, tem uma armadura. E até, né, teve aquela referência no Jujutsu Kaisen, né, que aquela menina usa a marreta biônica. E na dublagem eles colocaram, não contavam com a minha astúcia. No meio da luta, né? Isso foi bom, né? Isso foi bom demais. Sem contar com isso, né? Quais são as melhores piadas pra você do Chapolin Colorado? Cara, eu adorava o erro de bordão. Pra mim isso era a maior piada de todos os episódios. Ele nunca acertava um bordão. Tipo assim, ele chegava no bordão e tipo, no meio do bordão ele errava o bordão e ele se perdia. Aí ele ia, não, mas é isso aqui. Cara, isso é uma maior piada pra mim. De todos os episódios. Sempre tinha um bordão errado. Sempre tinha um bordão errado e isso era maravilhoso. Acho que é uma das minhas piadas favoritas, que é recorrente assim do episódio. Foi um episódio que ele tinha que ajudar um casal a fugir de um hotel, porque o dono do hotel queria cobrar um absurdo. Ele tinha que sair do hotel fugido com um casal. Aí tem uma cena que ele tá fugindo e o dono do hotel é o professor Girafales, né? Aí ele tá correndo atrás dele e fala assim, fujam! Ele está agarrando! Mas não, espere! Agarrem-no! Ele está fugindo! Eu não sei o que eu acho tão engraçado. E aquela piada do cavalo, né? Todos os dias o meu pai montava no cavalo e colocava uma espingarda no ombro. Mas um dia ele se enganou. Ele montou na espingarda e colocou o cavalo no ombro e foi assim que ele morreu. Isso é muito bom, cara. Ele trocava tudo. Tipo assim, pra mim, eu falei no início, a introdução dele. Ele chegava lá, mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno. Ele é o... Cara. Eu adoro isso, eu acho isso muito cool. Vamos seguir, Douglas, para o nosso próximo programa, que a gente vai sofrer disso, tanto sorrir, porque tipo, é difícil, cara. É difícil. Vamos gostar de... O nosso próximo programa da classe A, como você apontou, é o Chaves, né? Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, como estaria bem de se ver. Isso, Chaves.
o Chaves é a lição de vida. O Chaves é educa. O seriado Chaves, né? Como você falou, eles começavam todos com uma sketch, né? Inclusive o Chapolin tinha essa característica de que mudava os personagens, mas eram os mesmos atores fazendo personagens diferentes. Então é claro que era uma brincadeira gigante dele, né? Só o Chapolin que se mantinha e outros, às vezes, né? Os vilões recorriam, mas muitas vezes a Dona Florinda e o Carlos, né, Villagrán, faziam personagens diferentes às vezes. Às vezes eles eram vilão, às vezes eles eram pessoa sendo ajudada, né? E aí o Chaves também tinha começado como sketch, mas aí ele acabou ficando tão popular que ele virou uma série, né? Até com uma certa continuidade, né? Os episódios tinham até uma certa continuidade, às vezes tinha episódios especiais que duravam mais de um, né? Começaram a fazer os episódios de meia hora, né? Vai falar que você não... Contribuindo com o debate novamente, vai falar que você nunca ficou esperando, tipo assim, caraca, eu quero ver onde é a casa do Chaves, com quem ele mora. Tipo, essas dúvidas que permeavam a cabeça de toda a população ribeirinha enquanto assistia o Chaves. Vai falar que não. Você mora no barril? Não, eu não moro no barril. Não, claro que não, né? Com certeza. O nome do programa era Chaves Del 8. É Del 8. Que é o Chaves do 8. Então você fala assim, pô, ele mora no 8, ele não mora no barril. E tipo assim, cara, eu acho que eu acabei de falar, Chapolin era muito do Chaves, era muito do Bolange, né? Do Chapolin. Chaves não foi só o Chaves. Todos os personagens da série, da vila, o fato de eles morarem numa vila, o fato deles interagirem o tempo todo, eu acho que isso daí fez o negócio ser mais humanizado. Mesmo que seja uma piagem, porque nada é realista. Nada do Chaves é realista. Mas, tipo assim, você tem personagens que são icônicos. Por quê? O Seu Madruga é o cara, tipo, meio que pilantra, que quer passar perna nos outros, que nunca tá com dinheiro, que sempre quando arruma dinheiro gasta, mas que faz uns corres pra ganhar dinheiro e sempre o universo atrapalha ele das formas mais esquisitas do mundo. A Dona Florinda é tipo aquela mulher separada, né? Que o marido faleceu, que tem mais certos problemas com ela, né? Tem uma relação totalmente torta lá, meio... É uma relação meio estranha com o professor Girafales. E ela tem uma parada de tipo, ser muito agressiva com uma mulher que não tem o marido. Ela tipo, meio que tomou as rédeas das situações, então ela é agressiva pra cacete. É muito agressiva, mas ela é uma mãezona, porque ela se preocupa com o filho o tempo todo. Ela quer tudo de melhor pro filho. Ela espera que o filho tenha as melhores atitudes. O Kiko, que é uma criança, tipo, que ele recebe muita atenção, então ele é muito mimado. Isso é uma característica do Kiko, o padre ser muito mimado. A gente tem a Dona Clotilde, que é a velha do 71, por acaso, é uma velha que mora no 71 com a cara de bruxa. Tipo, você como criança tinha essas paradas na cabeça. O professor Girafales, que é um professor tipo, meio solteirão, velho, e tipo, ele é mais engraçado porque ele com um charutão e ele tipo, parece uma salsicha gigante, uma linguiça no caso gigante lá, porque ele é magrelo e alto. Tipo, vários desenhos. É muito caricato por causa do chapéu, por causa do charuto, por sempre andar um buquê de flores, porque ele tá tentando dar uma cortejada na Dona Florinda, que é a mãe de um dos alunos dele, onde ele não poderia cortejá-la. A Chiquinha, que é a garota chata pra cacete. Mas você acaba se apegando a ela, porque ela é esperta, ela é inteligente, ela é espiritada. Tipo assim, são personagens que têm características muito fora do comum, mas são características que só foram potencializadas, entendeu? Tipo, são pessoas que existem, mas a questão toda é que eles potencializaram as características pra ficar mais caricato, entendeu? O Chaves é um moleque que tipo, passa necessidade, meio muito de fome, meio bobo, meio burro, só que também tem um coração muito grande. Sempre que ele quer ajudar as pessoas, ele tenta ajudar. Mas ele também tem a questão de ser atrapalhado pra cacete. E ele não pensar nas coisas que ele faz. Às vezes tomar atitudes impensadas, mas é uma criança. Assim, por mais que Chaves seja uma temática estranha, porque hoje em dia, se você pegar um velho fazendo um papel de criança, é um negócio muito, muito estranho, né? Mas na época foi uma tirada do caramba, porque você pensa só, você tá recriando situações de criança com pessoas que não são crianças, literalmente você consegue olhar pra você e falar, não é uma criança, mas não é pejorativo, esse que é o ponto. Chaves nunca foi pejorativo. Eu lembro, quando eu era mais novo, que muitas famílias não gostavam que as crianças assistissem Chaves, porque elas entendiam que Chaves era uma forma de emburrecer as pessoas. Porque eles falavam coisas erradas, eles não sabiam o que fazer, ele era atrapalhado. Mas no final das contas, a questão lá não é você saber, ou você saber menos, ou você ser mais inteligente. A questão lá é coexistir com outras pessoas totalmente diferentes de você e você saber lidar com essas situações, porque a vida é assim, né? Só que o problema é que você pode olhar o copo sempre menos cheio ou mais cheio.
o Chaves, ele mostrava a realidade de uma forma potencializada, sim, mas era a realidade, entendeu? Do jeito dele. Do jeito dele, ele trazia o professor o Godines, que era um cara, tipo, nada a ver, tinha umas falas nada a ver, e era o cara que tava lá. Porque na sua vida tem gente que é assim. Tem aquela pessoa nada a ver na sua vida, que você encontra com ela e fala assim, caraca, tipo, se você não estivesse aqui, essa cena aconteceria da mesma forma. Mas você tá aqui. Tipo, o seu barriga, cara. Cara, todo mundo conhece a pessoa que tem característica do seu barriga. E é fato. Tipo, em Nhonho, é o mesmo esquema. Então, assim, por mais que o Chaves seja uma parada que mostre estereótipos, é a representação da vida, só que potencializada, com características, com traquejos, com jeitos, com coisas diferentes, mas é a realidade. Sempre tem aquela pessoa que você não gosta. Tipo, Dona Floríssima. Sempre tem aquela pessoa que você gosta, que é o Chaves da Chiquinha. Sempre tem aquela musa que aparece do nada na escada de cima da sua casa, que é a Paty. Putz, não é assim que a vida é. Só que a gente vê de forma diferente, né? A gente pode ver de uma forma tão pueril quanto a do Chaves. E às vezes não era pueril, né? Às vezes era meio pesado, né? Sempre tem a Paty. Olha só. Sempre tem. De fato, como você falou, são pessoas que você tem no seu cotidiano, né? E como a gente, né, brasileiro, o México, né, ele tem uma certa proximidade, assim, né? O povo do México a gente tem uma certa identificação com ele. Essa questão da mãe ser um símbolo muito forte, a questão do professor, né, que ele é realmente aquele professor que sofre, ele tem umas rimas ali, a gente não proposital, a gente sabe que não é proposital, mas você vai achar umas rimas do professor Girafales com o Chico Anísio, né, na escola do professor Raimundo ali. Porque eles são aquele professor sofrido, sabe? De lugares, né, dos nossos países, né? São lugares onde tem esse sofrimento. E é legal porque a impressão que você tem é que ele estava se divertindo muito quando escrevia, né? Ele não chegou ali e falou assim, vou fazer a coisa mais incrível do mundo, eu vou conquistar o mundo com isso. Não, o cara estava se divertindo e ele em nenhum momento ele tenta ser apoteótico pra te ganhar, sabe? De ser assim, vamos fazer aqui uma coisa incrível, pra contar toda uma história incrível, pra deixar as pessoas assim. Não, ele chegava na simplicidade. E nessa simplicidade ele acabava ensinando muita coisa importante. Parecia que não era aquela intenção dele de, tem que ensinar. Não, tinha valores ali. Tinha, como você falou, tinha umas piadas que hoje em dia né, teria mais uma outra questão pra ser vista. Mas tinha muito valor ali que, caraca, tem que ficar, cara. Tem que ficar hoje em dia pra sempre. Hoje em dia eu te falo, eu não tenho paciência pra sentar e assistir o Chaves hoje em dia. Aliás, acho que até tenho. Mas até pouco tempo atrás eu não tava com essa paciência. Mas eu acho que agora já passou um tempo, eu já esqueci de alguma coisa, já lembro com mais carinho de outra, eu acho que eu assistiria hoje em dia. Mas eu de 5 anos atrás eu não sentaria pra assistir o Chaves. Mas sabe por quê? Eu vou te falar, às vezes a gente tem uma demanda muito grande das coisas. E às vezes quando a gente tem muito uma coisa, a gente acaba meio que criando não quero ver. Tipo, antigamente o Chaves passava praticamente o dia inteiro no SBT. Então a gente tinha oferta o tempo todo. E aí quando você tem oferta o tempo todo, você começa a falar, pô, não quero assistir hoje não. E nem assistindo. Provavelmente não pararia. Quando ele foi pro Multishow, que foi uma parada um pouco mais seletiva, já virou um pouco mais restritivo, porque o Multishow só passava no final do dia, tinha um horário específico, não era qualquer hora da programação. E aí você começa a olhar para os negócios e fala assim, pô, tô sentindo falta de assistir isso aqui. Eu, tipo assim, pra mim, Chaves e Chapolin era tipo um sábado, era o dia de assistir. Porque eu estudava e a hora que eu chegava já tinha parado de passar durante a semana, eu assistia sábado. Pra mim era um hábito. Chaves teve muitos episódios perdidos que foram passados. E assim, só pra exemplificar essa questão de que existia uma parada por trás, não só piadas, zoações ou erros. Por exemplo, Chaves foi um dos primeiros lugares com o futebol americano. Uma paixão que eu tenho hoje. Foi um dos primeiros lugares que eu tive acesso. Mas você... Cara, foi um dos primeiros lugares. Chaves tem uma das frases que, assim, por mais que ela parece boba no episódio, a vingança não é plena, mata a alma e envenena. Tipo, não tô falando que, pra série é uma parada de um modelo de vida. Não, mas é uma parada muito pesada que tá explicando sobre a vida. Entendeu? Tá falando. Não é uma parada só jogada. Se você parar pra tira de contexto, traz pra sua vida, faz sentido. Não é uma parada que foi avulso lá. A questão de... Pô, eu lembro até hoje, teve uma festa que foi a festa do Kiko, que todo mundo tava pegando comida, aí o Chaves pegou um monte de comida, tipo, todo mundo falando, zoando ele, por ele ser, tipo, meio que muito de fome e tal. No final da festa, ele sentado na escada da vila,
tipo, dividindo a comida dele com o seu Madruga. E, tipo, ele trazia um refrigerante, uma parada muito singela. Mas, cara, são essas coisas pequenas que elas influenciam na sua formação de caráter. Porque se você percebe os detalhes das coisas, você percebe que na sua vida você vai ter esse consumo dessa forma. Ah, eu não vou passar fome igual o Chaves, não vou ficar no barril. Mas é humanidade, entendeu? Você ajudar o próximo, você fazer qualquer tipo de ação, por menor que seja. E muitas vezes o Chaves era isso, de mostrar essas pequenas coisas com um plano de fundo, uma piada, de uma zoação, de alguma coisa errada que eles fizeram. Ah, deu errado, mas tinha uma parada de uma relação familiar, entendeu? Por mais que eles não fossem todos da mesma família, mas era uma simbiose ali dentro. Porque por pior que seja, porque sempre a Dona Florinda e o seu Madruga brigando, existia sim uma relação, tanto que quando o seu Madruga estava passando por situações, ela se oferecia para ajudar. Quando ele acha que ele vai morrer. Tipo, o Kiko é um exemplo disso. Por mais que ele pareça arrogante, prepotente, nos momentos para ajudar as pessoas, ele ia ajudar. Acho que ela tinha um pouco mais de caráter. Eu tenho um pouco de restrição pra Chiquinha. Mas eu acho que a série, a parada toda era muito disso. Era uma parada muito familiar, entendeu? Por mais que, cara, não dá pra achar que eu vou chegar lá e vou, por exemplo, eu vou assistir Chaves e eu vou sair com o entendimento moral das coisas, como a cidade funciona, ou então eu estou perdendo meu tempo assistindo Chaves e poderia estar escutando, sei lá, o Café Brasil, ou lendo um livro sobre política. Cara, olha só, as situações da vida são assim, né? Às vezes, uma coisa bem boba pode fazer totalmente uma mudança na sua cabeça. Você pode ver o mundo de uma forma diferente, com uma coisa bem simples, como um programa de comédia que faz sketches de um idoso vestido de criança. Entendeu? Eu acho que essa pecha de ser esse negócio, eu não consigo ver um outro segmento com estilo, entendeu? Porque a gente lá não tinha essa parada de... Tinha piadas, mas a gente não tem essa parada da sexualização tão vulgar e tal. Tinha uma questão lá que até eles falavam, e pra você ver como é que ele fazia umas paradas que eram um pouco questionadas. No episódio da Paty, Cada Um Beijo no Kiko, ele fala sobre as forças de coisas que não são relacionadas à minha tenridade. Teoricamente, porque é uma criança, a Paty também, ela dá um beijo no rosto dele e começa a ter pensamentos que não são condizentes com a idade dele. Então, assim, até esse cuidado de fazer esse tipo de piada, que sim, existe, cara. O cara tá fazendo um programa de comédia, então não dá pra você esperar que ele o tempo todo fique em cima de uma linha e o tempo todo. Vai ter momentos que ele vai perder um pouquinho, vai ter momentos que ele vai fazer uma coisa diferente. Eu acho que em certos momentos lá, a questão da violência, ela dá uma perdida na mão, a questão de agressão física e tal. Mas, cara, são outros tempos, né? Não dá pra gente querer botar tudo no mesmo barquinho e falar, os tempos atuais valem pra tudo. Não, a sociedade vai se modificar. É porque ainda é algo muito verdadeiro também. Quais são as 3 coisas mais icônicas do Chaves pra você? Não vou colocar assim os 3 episódios, mas pode, né? Uma das coisas é episódio, mas quais coisas mais icônicas você vê ali? A venda de churros do seu Madruga, que o Chaves estava passando fome, tipo, ele começa a vender churros que ele faz na sociedade com a Dona Florinda, e o Chaves come todos os churros e ele pega a culpa e coloca pra ele. E isso daí pra mim foi uma parada que marcou, porque eu entendi que o adulto, ele sempre vai querer tomar a frente de uma criança pra ajudar. Então, naquele episódio ali, ele podia ter posto o Chaves como culpado, mesmo assim ele se colocou como culpado. Segundo, o episódio do Senhor Defumado lá, que o Chaves foi, tipo, culpado e sentenciado como vilão, que ele tivesse roubado as coisas e ele roubou. E, tipo, a série mostra que as pessoas podem mudar. Ninguém precisa pra sempre ser o vilão ou ser o malfeitor. Às vezes as pessoas podem mudar. Ninguém precisa ser pra sempre de um jeito só. A gente é montado. E um outro episódio que faz maneiro pra caraca é o episódio do julgamento do Chaves pra atropelar o gato do Kiko. Pô, tipo assim, todo o rolê, todas as cenas e tal, pá, pra depois a gente descobrir. E o que eu gostei mais é que quando o Chaves fala da moça bonita, ele se transforma no adulto. E tipo assim, as caras que ele faz pro professor Girafales são muito maneiras, porque parece um adulto com outro adulto. Conto que eu sei. São os 3 momentos que pra mim, concurso, mas assim, que bonita sua roupa, que roupinha muito louca, menção rosa a essa música maravilhosa.
É quase impossível escolher 3 momentos específicos, né? Mas depois de estudar anos depois de estudar anos para ser professor e indo junto com a internet, que eu tenho quase certeza que a internet poderia falar que facilmente esse é um dos melhores episódios, é o do Seu Madruga Professor. Que tu vê que esse cara é o seu vizinho ali, que às vezes te dá uma moca pra tentar te ensinar alguma coisa. Ele tem muita coisa pra ensinar, né? E tem muita coisa de um jeito muito fantástico pra ensinar. Então esse episódio que ele vai pra escola e ele tem que dar uma substituída ali no professor Girafales, ali às pressas, é fantástico esse episódio, maravilhoso. E no final o professor aplaude ele, sabe? Porque é muito legal e mostra pra gente que a gente tem muito a aprender com as outras pessoas, se a gente parar pra escutar às vezes. E o outro episódio também, que é fantástico, é esse é o do Natal, velho. Cara, porque os personagens do Chaves, eles eram tão familiares pra gente que eu e meu irmão, a gente fazia muita questão. Isso pra gente, tem coisas do Natal que você guarda como tradição, mas isso pra gente era muito importante, a gente assistir o Chaves do Natal no Natal. Isso era tão importante pra mim, que quando começou essa onda de streaming, né, a gente vê um monte de coisa seriada tudo junto, às vezes eu queria guardar o episódio do Natal pra ver só no Natal, né? E a emissora, ela fazia isso, ela não passava aquele episódio, ela deixava ele ali. E aí todo Natal ela repetia o episódio só no Natal. Isso era fantástico da emissora, e você se sentia tão integrado naquilo que era uma coisa familiar, você sentia, às vezes, estava passando aquele feriado com eles. Né? Então esse episódio era extremamente importante pra mim, eu e minha irmã, a gente fazia questão, sabe? A gente se chamava assim, vem ver. Começou o episódio, e era aquele episódio especial, porque ele saía da vila, ia pra casa do Seu Barriga, e aí um cenário totalmente diferente, eram 3 episódios, sabe? 4, sei lá, 5 deles na casa dele. É uma coisa assim que eu guardo no coração com muito carinho, né? E essa troca de presente era muito importante deles, assim. Outra coisa icônica que me vem à cabeça também é né, como você falou da frase, né? As pessoas boas devem amar seus inimigos. Isso é verdade. Se você for bom, você deve amar, e aí o jeito como eles vão te secando durante o episódio essas frases é que é legal. Quando eles vão colocando nas vertentes certas, assim, olha, por que você não pode fazer isso? E o Chaves, né, se protegendo o Seu Madruga, as pessoas boas devem amar seus inimigos, e ele tentando ensinar uma coisa pra ele não podia bater naquele momento. Isso era fantástico. E acho que a gente poderia ficar aqui mais 2 anos falando da classe A aí, das criações dos Espírito Bolando. Mas eu acho que a gente tem que dar uma chance pra classe B também, porque ela não é menos maravilhosa, né? Ela só é menos conhecida, né? Pelo grande público, talvez. Antes da gente passar pra classe B, só uma menção honrosa, porque é necessário, é o episódio de Acapulco, né? Os episódios de Acapulco que são um marco do Chaves. Querendo ou não, a gente vivenciou aquele momento ali, que foi onde literalmente a gente via que eles eram homens, que eles não eram crianças, mas com características muito peculiares, e assim, que mulher bonita, que mulher bem feita, isso aí, essas falas tipo sexistas do Seu Madruga, caraca, você mulher que assistindo isso era tipo, por quê? Agora a gente vai falar também da classe B, Chaves, né, que são outros personagens que ele também tinha, que eram maneiros, muito maravilhosos, faziam sucesso, só que não fizeram tanto sucesso quanto o Chaves e o Chapolin, que eram super grandes. Alguns deles apareciam, né, como sketch no meio dos episódios de Chapolin, muito solto assim, a gente ficava achando que conhecia, que já tinha visto vários. Mas não, era 1, 2, 3 episódios, apareciam o Dr. Chapatinho, aparecia o Chaveco, o Soldado Chespirito, tinha um que ele era do rancho, e a gente confunde isso com alguns episódios de Chapolin, onde ele estava vendo a história de outros, e tinha até episódios que o Chapolin se encontrava com esses personagens, né? O próprio Chapatinho, ou não sei que chegava a se encontrar, mas o episódio era episódio acidentado, assim, né? Episódio que a história do Chapatinho se misturava com o Chapolin, tinha essas coisas também. Na turma do Chaves tinha também o Dr. Caveira, que era o cara que era proprietário de uma funerária, que era um viúvo. Teve também o Vicente Chambon, que ele era um cara, ele era um repórter de estado que investigava os casos bizarros e imprevisíveis para o jornal Hatchet. Você nem lembrava disso. Trouxe não mesmo, cara. com pontos muito bons, viu?
Mas não lembrava nem a... Não lembrava, de jeito nenhum. Eu lembro que tinha um personagem que eu gostava muito, que era o Pancada, que era o personagem do Bolão, né? Junto com o professor Girafales. E eles eram dois loucos. E eles se encontravam, acho que na casa do Pancada, assim, né? E eles tinham umas conversas que não tinham pé na cabeça. Eles começavam a falar coisas muito doidas. Eles começavam, e como está a égua? A égua já foi lavada. Aí ele falava assim, por que de tarde eu deveria tomar chá? Você tá entendendo? Tipo, eram essas conversas. E você ficava assim, cara, o que eles estão falando? E aí tinha uma hora que ele falava assim, fulano, aí ele falava assim, tinha um bordão que eles tinham os dois, né? Eles falavam assim, fulano, ele falava, fala, Belo. Aí o outro falava, Belo. Aí ele falava, não há de queijo, só de batatas. Esse aí ficou fácil de lembrar, tem gente que lembra ainda, né? Eu lembro que quando passou aqui no Brasil, foi depois do, acho que foi em 2000, 2001. Foram quando eles pegaram todos esses enlatados que tinham do Bolões e colocaram pra aparecer. Pô, cara, assim, o primeiro contato que eu tive com o Chaveco foi aí. Na minha cabeça, tá? Esse nome era bem icônico. Chaveco, se fosse um cara que fosse garanteador. Mas na verdade, ele era tipo um ladrão enrolado. Que na verdade, já tinha participado algumas vezes de 2 episódios do Chapolin. Ele era um ex-ladrão, né? Na verdade, ele era um ladrão, né? Tentava, né, ser honesto nesse seriado, né? No seriado dele, né? Mas no Chapolin ele ainda era nativa, né? Ele tava nativo ainda, né? Ele era um ladrão que não dele, era né? muito inteligente, né? Ele era muito inteligente, ele assombrava a vizinhança com roubos, tipo, na companhia do parceiro dele, né? Que era o Barriga, né? Só que no nome dele era... Era um nome com... Peteré, alguma coisa assim, Peter alguma coisa. Tem um nome que é fácil de lembrar, só não tô conseguindo lembrar. E, cara, tinha... Eu lembro que nessa época, esse clube do Chaves, essa turma do Chaves, você falou, né? Isso já foi pros anos 2000, né? Que ele tava mais velho, né? Chegou a fazer um Chaves mais velho. Eu, te falar, eu não reconhecia ele como criança nos antigos, como adulto nos antigos, não, cara. Eu não consigo, cara. Até hoje eu vejo assim, eu fico assim, não é possível, cara. Ele me convence mais. Ele me convence mais que ele é uma criança. A gente tá esquecendo de falar uma coisa importante, é que a dublagem nacional, cara, é incrível, cara. É incrível. O quanto ela ajudou Chaves aqui, é impossível a gente negar que se fosse de outro jeito, se a gente tivesse que ver no idioma original, legendado, eu acho que a gente não ia chegar lá. Eu já assisti, tá? Não é a mesma coisa. A voz do Bolanhos é muito grossa, não é? Não casa com a voz. Não casa com a voz do Chaves que a gente tá acostumado aqui em português. E assim, os bordões, pois é, isso. Ninguém tem paciência comigo. Todas essas frases pra gente em português faz muito mais sentido que no espanhol. Eu acho que vale a pena a gente falar, né, de algumas características que o programa tinha. Por exemplo, o Chapolin, ele era um herói. Então o Bolante tinha que fazer certas ações, né, precisavam ter uma certa destreza física. E ele termina o Chapolin por conta das questões físicas dele, né? Não sei se tu tá ligado que o Chapolin, o Bolante, ele sofreu um acidente nesse tempo de gravação de Chaves, Chapolin. Primeiro foi com um tiro na mão, ele tava fazendo alguns testes de Chapolin e ele acaba acidentalmente atirando a própria mão, e ele ficou um tempo sem poder participar, sem entender, foram meses, 2 ou 3 meses sem poder gravar por conta desse acidente. E o segundo acidente dele, uma parte do cenário cai em cima dele e acaba machucando o olho dele. Aí você vai lembrar que tiveram episódios que o Chapolin tava usando o tapa-olho, e foi exatamente por conta disso que o Bolante começou a usar o tapa-olho nos episódios. E aí ele para de fazer o Chapolin por conta do físico dele, que ele já não estava mais aguentando, a agilidade dele já estava bem destruída. E eu acho que esses outros personagens que vão surgindo depois, eles têm essa ligação com o fato de ele estar em direção muito, entendeu? Eu fiz todo esse rolê, toda essa enrolação pra falar sobre isso, porque assim, esses personagens que surgiram depois, por exemplo, o Dom Caveira, ele é de 94. Pra você ter noção, assim, a gente tá falando, Chaves é de 80 grau, 70 e pouco, se não tem nada, quase 70 e 80, então assim, foi bem longevo. E a característica física da pessoa vai
tende a piorar, né? Por causa da inflação. Então tinha muita coisa do Chaves mais novo que ele fazia que ele não conseguia fazer depois, né? Você tá ligado? Como ele parece mais velho, tu vê que ele já tá mais sentadão. Tem um período que ele parece meio que já tá meio fora de forma e com dificuldade de locomoção. Então esses personagens secundários vieram por conta disso, né? Por conta da adaptação física dele. Alguns, óbvio que não, foram criados no meio do caminho, mas eles tiveram um tempo por conta disso, né? Eu te confesso que nessa turma do Chaves, esse filme do Chaves, eu ficava mais à vontade de ver os personagens mais velhos. Então, o Dr. Chapatinho é um exemplo disso, cara. Era muito caricato o fato dele ser um médico. Era sempre com um saquinho não é papelão, não. É tipo um papelão. Ele é marrom e ele sempre tava com esse saquinho e ele tinha parado com as mãos, porque fazendo assim, tipo. E ele tinha aquela peruquinha, aquela característica de senhorzinho, a gente andar assim, meio que. Cara, eu gostava muito disso, porque era um personagem totalmente avulso. Sabe uma parada que você falou no classe A, né? Que você falou no classe B? No classe A tinha umas festas de Chapelin que a gente via inúmeros personagens aparecendo. Então eu achava, tipo, o Sumadura fazendo a campanha com o Câncer. Foi o Sumadura, foi o Sumadura. Isso, eu queria ter. A gente não falou disso no. Eu não sei que episódio. Se é o episódio de Chapolin mesmo ou não, né? Porque parece que no Chapolin tinha episódio solto de sketch. Aí esse aí, da festa, a gente tinha que ter falado disso, né? Isso é muito icônico, né? Porque apareceu tudo. Todos os personagens estão naquela festa, né? Todo o Chapatinho, o Chapolin, o Chaves. É uma festa fantasia, e você não sabe se são os personagens mesmo ou pessoas fantasiadas, né, ali na história, né? Então tem o Chaves, a Pops, tá todo mundo ali na festa. E é muito louco isso, tem o Chaveco, a galera toda tá ali junto, meio que interagindo, aí como se fosse a Pantera Cor-de-Rodas. Cor-de-Rodas? Não, aí seria outra cor. Aí seria... Caraca, tá errado isso mesmo. Assim, se você gosta de spin-off da Marvel... Cara, Pantera Cor-de-Rosa. Isso aí é novo. Tinha Pantera Cor-de-Rosa. Tinha essa troca entre os personagens de outras coisas, tipo, interagindo com outras coisas, literalmente. Isso que você, só como considerações finais, deve destacar que provavelmente o Bolanos, né, ele tava numa... a gente sabe, como você falou, o sucesso não era só dele, né? Essa galera veio junto, a galera era boa demais veio. O Seu Madruga, a Chiquinha, esse pessoal criou esses personagens juntos. É muito complicado essa situação que você falou dos direitos, porque não dá pra falar que esse pessoal não ajudou a criar esses personagens nessa composição toda, né? É muito difícil nesse caso aí especificamente. Não é o caso de um Tony Stark, sabe? Do Superman, né? É claro que o Superman do Christopher Reeves é icônico, beleza, mas a gente sabe que o Superman é o Superman sem o Christopher Reeves ainda. Ele ainda é icônico, ele ainda é uma coisa importantíssima. O Chaves eu acho que é outro rolê, né? Eu acho que o Kiko sem esse ator, o Carlos Villagrán, ele não existe. Entendeu? Eu acho que ele não existe. A Chiquinha não existe sem ser... A Chiquinha também. Dona É uma coisa Florinda. impressionante. Caraca, pra falar que eu acho que seus filhos não vão essas puxadas. Como eu acho que vai chegar um momento que você nem vai mais lembrar. E você vai ficar sem. Você vai ser aquela pessoa saudosa que fala assim: olha, sociedade, lá no passado, cara. Olha, em 90 eu comprava 10 kg de feijão por 50 reais. Entendeu? Acho que esse é o rolê. Eu acho que a sociedade ela só. E os valores vão mudando, coisas que não eram habituais na época que você era mais jovem, hoje em dia são habituais e você tem que aceitar, entendeu? Eu não tô dizendo que a gente deva ser contrário a tudo, mas eu tô dizendo que as coisas são meio que impostas pra gente. E muitas vezes a gente tem que engolir e seguir em frente, né? Não que seja a melhor forma. Você pode ter acabado de mudar a minha linha do tempo, né? Você sabe que agora eu vou ter que fazer meus filhos assistirem Chaves só pra poder provar que você tá errado. Talvez eu realmente não fosse. Eu falei que talvez não fosse, mas você foi falar que eu não ia fazer. Bom, então, é nesse momento que começam as ramificações temporais, né? Mas, enfim, você que assistiu esse vídeo até o final, provavelmente ele comentar caramba, mas eu pedirei para o nosso editor-chefe, olha a moral que eu tô te dando, hein, vagabundo. Olha só, nosso editor-chefe, ele parou. Foi promovido ele? Agora ele é chefe? Agora eu dei principalmente pelo fato de a gente olhar pra cima, isso é muito errado, cara. A gente olha pra cima pra falar com o maluco, mas tudo bem.
A gente fazendo aqui a quebra da 8ª parede. Ele vai fazer cortes maravilhosos, tirar pedaços onde a gente falou sobre coisas que não tinha nada a ver. Provavelmente ele vai fazer isso. Vai deixar esse episódio curtinho. Talvez ele vai fazer a felicidade dessas pessoas que gostam de assistir vídeos curtos. E aí eu vou te dar uma dica. Você é jovem, que não tem paciência para escutar 20 minutos de um vídeo. Sabe o que faz o seguinte? Tem uma opção no YouTube de você assistir o vídeo com velocidade 2. É dica, ó. Os tiozinhos daqui estão dando dicas para os novinhos de hoje em dia. Quando você estiver assistindo esse vídeo, quando vai ser, não sei, hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não sei. Esse vídeo será um vídeo atemporal. Mas fica a dica, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhem, comentem, se inscrevam neste canal, que é bem digno e bem apropriado, mesmo falando sobre coisas inapropriadas o tempo todo, com barulho ou sem barulho. Boa noite, Rio. Tchau. Tchau, Brasil. Pequeno Shakespeare. Shakespeare. Fuck is getting, baby, dropping all your